Bem, pessoal, tudo bem? Vamos passar aqui rapidinho a correção da prova de vocês, tá? Prova tranquila, né? Bastante conta, mas acho que bem tranquila dentro do que a gente fez aí ao longo desses meses aí que a gente vem trabalhando essa questão de cinética, tá? Então vou passar bem rapidinho, tá? Vocês podem ir pausando o vídeo para conferir, mas no modo geral a maioria da turma foi muito bem, tá? Então na questão 1, tínhamos lá mais o conteúdo relativo à teoria cinética dos gases, né? Em especial achar alguns parâmetros como velocidade média, livre percurso médio e a frequência de colisões. Tá? Todos os dados foram dados, ficava bem fácil, né? A velocidade média temos aqui, né, pela fórmula que a gente apresenta aqui. Uma questão importante que alguns alunos esqueceram de colocar, uma coisa importante que aconteceu ao longo da prova de algumas pessoas é a questão das unidades. Né, eu citei isso e a importância disso, né? Por exemplo, né, o pessoal esqueceu de colocar a massa molar do nitrogênio em quilogramas por mol para fazer jus aqui às outras unidades que a gente tem dentro do nosso cálculo. Né? Aí chegando num valor um pouco diferente. Né? A velocidade média dá cerca de 475, 474 metros por segundo, dependendo um pouco das aproximações que cada um faz. Tá. Na B, o livre percurso médio, a grande maioria não fez uma transformação importante, que é o que? Esse nanômetro ao quadrado, né, o 10 a menos 9 ao quadrado, a gente tem que levar isso aqui ao quadrado. Então, assim, 10 a menos 9 ao quadrado, que ficaria, então, né, 4,90, 10 a menos 19 metros ao quadrado, tá? Como está destacado aqui. Isso nos daria um livre percurso médio de 4,10 a quarta. A grande maioria não fez essa transformação, chegou num valor próximo a 4,10 a menos 5 metros. Eu não considerei a resposta integral certa, mas considerei, acho que o exercício todo valeu 1,5, considerei um ponto. Para quem fez ele todo correto, mas não fez essa última transformação. E por fim aqui, né, a frequência de colisões, também bastante fácil de calcular, com o resultado dos dois exercícios lá, a gente chegaria aí em 1 vezes 10 menos 2 segundos a menos 1. De novo, quem não fez aquela transformação lá, dá uma diferença bem grande de escala, tá? Daria coisa de 1 vezes 10 a 7 segundos a menos 1 também. Né? Importante aqui a unidade, tá? E como eu citei lá, considerei o resultado. Algumas pessoas quiseram calcular Z para uma fórmula maior, tal, assim, acho que não precisa complicar, tá? Um exercício relativamente tranquilo, com alguns cuidados aqui com relação a algumas transformações. A questão 2 também bem tranquila, tá? Ele nos dá uma reação, fala da lei de velocidade, aqui já nos dá aqui, né, a constante de velocidade, pela unidade a gente já sabe que ela é de segunda ordem, né? E pede aí quanto tempo a gente vai levar, né, para cair a metade da concentração inicial, ou seja, T meio. Dado uma concentração inicial tal e uma concentração inicial tal, né? Uma das formas de fazer é pela forma da própria lei de segunda ordem. A gente chega no A cerca de 18 horas e para o B, para concentração menor, cerca de 7 dias, né, ou 180 horas, enfim, é umas 10 vezes mais lento. A grande maioria acertou aqui, tá? Pode ser em segundos, pode ser em horas, pode ser em dias, né? Como eu falei, a questão do tempo é aquilo que fica um pouco melhor, mais coerente com uma unidade que a gente consiga enxergar também. Tá ok? E aí eu perguntava lá, né, na questão C, comente brevemente o porquê da diferença ou igualdade nos valores de tempo encontrados nas respostas anteriores. A maioria também acertou, mas é muito importante colocar, só que algumas pessoas só colocaram assim, concentração menor demora mais, né, tipo, não explicou o porquê. Um leve descontozinho na nota aí, mas a maioria colocou muito bem que uma reação de segunda ordem ela é muito mais rápida no início, mas elas são lentas conforme a reação prossegue. Né? Ou seja, quanto menor a concentração dos reagentes, mais lenta a reação vai ficando com uma reação de segunda ordem. Tá? Por isso o aumento do tempo de velocidade mesmo com uma concentração menor de reagentes. A 3, aquela que na minha opinião era a questão um pouco mais difícil assim, da prova, né, bastante pensar, mas a grande maioria acertou. Algumas pessoas chegaram a um resultado próximo, mas não exato,
tá? Aí um pequeno desconto também, né? A resposta certa é 298 Kelvin, muitas pessoas chegaram em 304, tá? Por algumas aproximações, depois vocês olham aqui certinho, né? Mas basicamente a gente faz uma relação entre as constantes de velocidades e as fórmulas de Arrhenius. Teve gente que tentou calcular a fórmula de Arrhenius direto, chegou enfim, não entendi muito o raciocínio. Se a gente não tem a energia de ativação nem A, como que tentaram calcular desse jeito, né? Mas a gente faz essa relação, rearranja, né? E na condição dada de 320 Kelvin, né? K1 sobre K2 é igual a 1, né? Ou K1 é igual a K2, né? Isso nos leva que K1 sobre K2 é igual a 1, porque se eles são iguais, um dividido pelo outro é igual a 1, tá? E ln de 1 é igual a 0, a gente joga o ln nessa fórmula aqui, né, do jeito que está aqui em cima, isso aqui vai dar 0, ln de A1 sobre A2 vai dar esses valores que a gente tem, tá ok? Chegando nessa relação, ln de A1 sobre A2 igual a menos 9,21. As pessoas resolveram esse valor, mas não precisa, né? Fica um pouco mais fácil. Na segunda condição, o que a gente tem? K1 sobre K2 é igual a 2, né? O K1 é 2 vezes maior que o K2. Então, a gente tem aqui ln de K1 sobre K2, que vai virar ln de 2, ln de A1 sobre A2, que a gente já calculou aqui, menos 9,1, e os valores de energia de ativação, R, e a temperatura nova. Tá? Resolvendo esse sisteminha aqui, a gente chega na temperatura de 298 Kelvin. 4. Bem simplesinha também, né? Pela teoria das colisões, então veja que eu destaquei aqui teoria das colisões, tá? Vimos que a constante de velocidade de uma reação depende de 3 fatores. Quais são eles? Eu considerei que a gente fez bastante simples. O pessoal colocou até a equação que a gente sai lá da teoria das colisões. Ótimo, muito bom mesmo. Tá? Mas eu considerei também quem colocou os 3 fatores. Fator estérico, né, que reflete a orientação da colisão. A colisão tem que ocorrer na orientação correta. Frequência de colisões, ou seja, quanto mais colisão ocorre num determinado tempo. E o fator energético, né, que representa lá a energia cinética suficiente para vencer a barreira de energia de ativação que a gente viu lá depois, para levar à reação. Tá? Algumas pessoas colocaram temperatura, né? A temperatura é importante, mas não dentro da teoria das colisões, né? A temperatura vai estar dentro do fator energético, vai estar dentro da frequência de colisões, mas não é aqueles 3 fatores que a gente viu dentro da teoria das colisões. Algumas coisas como área de contato, né? Depende da constante de velocidade, enfim. Né? Mas aqui no texto eu coloquei bem destacado que seria de acordo com a teoria das colisões que a gente viu lá. Inclusive tem um slide lá com essas palavras do jeito que está aqui, né? Bastante simples. A 5, que podia ser uma mais complicada, mas é basicamente uma cópia, né, do um exercício que vocês fizeram no questionário, então acho que facilitou bastante, né? A única coisa que mudou foi que lá no questionário aqui era 4 vezes 10 a 13 e aqui eu coloquei 1 vezes 10 a 13. Né? E teve gente que meio que quase copiou praticamente de lá, né? Mas os resultados estão aí, né? Então o ΔS a gente chega em menos 4,5, 4,4 Joule Kelvin por mol. Muita gente esqueceu desse Joule aqui, tá? No ΔS, na unidade, aí fiz um desconto de 0,1 cada unidade errada ou falta de unidades. O ΔH, a gente faz, né, uma aproximação, que ΔH é aproximadamente igual a energia de ativação menos RT, vai dar um ΔH aí de 269,5 kJ por mol. Teve gente que colocou que ΔH é igual a EA, né, dava 272, não é o resultado ideal, tá? E por fim o ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, chegando num valor aí cerca de 270,8 kJ por mol. Um erro aqui foi que algumas pessoas, além de não colocar unidade, teve algumas outras pessoas que não consideraram um sinal negativo aqui do ΔS. Tá? E aí esse valor aqui do ΔG, ao invés de aumentar, ele diminuía em relação ao ΔH. Tá? Como a influência é pequena, o valor ficava até próximo, mas errado. Tá? Então, considerei e fiz algum desconto isso aí. Algumas pessoas tentaram começar calculando ΔG do tipo RT igual a LN de K. Né? Determinava K, constante de velocidade, a partir lá da equação de Arrhenius, alguma coisa assim. Só que uma coisa importante, gente, né? Não misturar termodinâmica com cinética, tá? ΔG é igual RT LN de K. Esse K que sai nessa equação aqui é constante de equilíbrio. E o K que sai é um K maiúsculo, inclusive. E o K que sai lá
equação de Arrhenius é um K minúsculo, que é a constante de velocidade. São coisas diferentes, apesar de usarem a mesma letra. Tá? Então, atenção nesse ponto aí. A 6, ele nos dá um mecanismo de reação, né, e pede algumas coisas para a gente fazer ele. Né? Então, ele nos mostra qual que é a etapa lenta da reação aqui. A primeira etapa em equilíbrio, as duas etapas seguintes não estão em equilíbrio. E a gente obtém a lei a partir dessa etapa mais lenta. Notando que essa espécie aqui, HNO2+, ela é um intermediário. Então, a gente faz aquela aproximação do estado estacionário, né? Considerando todas as etapas que incluem o intermediário e a variação da concentração desse em função do tempo igual a zero. Isolamos esse intermediário, jogamos na equação aqui, tá? Vimos lá que K-1 é muito mais rápido que K2, então a gente desconsidera essa parte de baixo aqui da equação. Chegando a uma lei de velocidade igual a K, ou K1, K2, K-1, eu juntei tudo isso como K, tá? H+, HNO, Br-. Algumas pessoas mostraram essa formuleta aqui, né? Copiaram lá dos colegas, mas nem se deram o trabalho de fazer o desenvolvimento disso daqui, né? Então, perderam nota também, tá? Aí B, né? A reação é de ordem 3, a gente vê que ela é de ordem parcial igual a 1 para H+, igual a 1 para Bn2, igual a 1 para o Br-, né? A soma dessas três ordens parciais vai dar igual a 3. Algumas pessoas colocaram que podia ser no máximo 2, colocaram que porque a etapa lenta tem dois reagentes é igual a 2, não, a molecularidade, não, perdão, a ordem da reação é igual a 3. Uma coisa diferente da molecularidade, que é o número de espécies participantes da etapa lenta. Essa sim, igual a 2, né? A etapa determinante da velocidade da reação, que seria essa etapa aqui, tá? E por fim, né, perguntava por que C5H5, NH2 e ONBR não apareciam na lei de velocidade. Tá? A gente pode notar aqui que o NBR ele é um reagente, ele é formado aqui numa etapa e consumido dentro da outra. Tá? É um intermediário, perdão. Tá? Então, por isso ele não aparece na lei de velocidade, os intermediários não aparecem na lei de velocidade. Isso ok. Já o C6H5NH2, tá? Algumas pessoas colocaram que ele também era um intermediário, mas não é, tá? Ele é um reagente, tá, gente? Muito importante esse ponto. Ele não aparece na lei de velocidade porque ele se encontra na etapa rápida, após a etapa lenta. Tá? Lembra que a etapa lenta é a etapa determinante da velocidade. Como ele está numa etapa rápida que vem posteriormente, tá? Ele vai acabar não aparecendo. Mas ele é um reagente, ele não é, né? Veja que ele está na equação balanceada da reação aqui, inclusive. Tá? Ele não é um intermediário, ok? Então a prova foi essa, pessoal. A maioria bastante bem aí. Espero que tenham conseguido rever alguns conceitos, tá? E, mais importante, ter aprendido mais alguma coisa conforme foram fazendo a prova. Um abraço.